Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e dando continuidade ao fato típico, estudaremos o segundo elemento que é o resultado. Então vamos lá? Então qual seria o conceito de resultado? Então resultado é a consequência, o efeito da ação do agente, certo? Aí nós temos que analisar as duas teorias que envolvem então o resultado. A primeira teoria é o resultado naturalístico. Para essa teoria, resultado é a modificação no mundo exterior provocada pela conduta. Ou seja, para que haja um resultado, certo? Eu preciso que haja uma modificação desse mundo lá fora. Por exemplo, o homicídio. Para que haja consumação do homicídio, a pessoa precisa estar morta. Então, eu modifiquei o quê? O mundo exterior, eu modifiquei a vida de pessoas, certo? Para essa teoria, quando nós analisarmos as espécies dela, nem todo crime possui um resultado, certo? Então, vamos analisar cada um das suas espécies para que a gente possa entender melhor a teoria do resultado naturalístico. Então, a primeira espécie é o crime material. O que é um crime material? É quando o tipo penal descreve a conduta e o resultado e exige o resultado para a sua consumação. É como eu falei, no homicídio, certo? Para que haja então o homicídio, o que acontece? A pessoa tem que morrer. Senão, não houve o crime de homicídio. Pode haver o crime de tentativa de homicídio. Mas para que ocorra o resultado naturalístico, a pessoa deve morrer. Por quê? Porque o tipo penal fala isso, matar alguém. Então, a consumação se dá somente com a morte do agente. Ou seja, esse resultado, eu preciso desse resultado para que haja, então, o quê? Para que haja a consumação. Já o crime formal, o tipo penal, ele descreve a conduta e o resultado. Porém, ele não exige o resultado para fins de consumação. É o que acontece no crime de extorsão, certo? No crime de extorsão, ele visa o quê? São crimes contra o patrimônio. E ele visa receber uma vantagem indevida. Apesar de visar essa vantagem indevida, ou seja, será consequência, ser o resultado, que é a obtenção da vantagem devida, se ela não acontecer no crime de extorsão, o crime se consuma da mesma maneira. Então, perceba, embora o tipo penal descreva uma conduta e um resultado, não existe esse resultado, ou seja, a obtenção dessa vantagem devida para que haja consumação do crime. E os crimes de mera conduta, que são nesse daqui que fala que nem todo crime possui um resultado. Por quê? Porque nos crimes de mera conduta ou simples atividade, o tipo penal ele não descreve nenhum resultado. Ele limita-se a descrever apenas a conduta punível, independente de qualquer modificação no mundo exterior. E é o caso, por exemplo, de omissão de socorro, certo? Eu não socorrer uma pessoa, eu omitir de socorrer, basta minha conduta para que haja o quê? Seja ela, como nós vimos, uma ação ou omissão, neste caso é uma omissão, para que haja então o quê? A consumação do delito. Já a corrente do resultado jurídico, ela fala que resultado é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. E aí, para essa corrente, todas as infrações contêm expressamente ou implicitamente algum resultado, certo? E ela pode ser, então, de dano ou lesão, quando a consumação exige efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Voltemos, então, ao crime de homicídio. Para que haja o crime de homicídio, então, eu preciso efetivamente, certo, lesionar o bem jurídico ali tutelado, que no caso é a vida. Então, para que haja consumação, o bem jurídico vida precisa ser lesado. E ele é lesado quando, consequentemente, ocorre o quê? A morte, certo? E de perigo ou ameaça. São os casos em que a consumação se dá apenas com a exposição do bem jurídico a uma situação de risco. O que acontece aqui? Pegamos o exemplo de perigo de contágio venéreo ou perigo à vida ou à saúde de outro. Dentro desse, a mera exposição ao bem jurídico a uma situação de risco já ocorre a consumação do crime. Então, se eu coloquei, não importa se a pessoa efetivamente eu lesionei a vida dela, basta que eu coloque ela em perigo, ou seja, eu coloque ela numa exposição, uma situação de risco que já está sendo o quê? Que o crime está sendo consumado. E é isso aí, meus queridos. Finalizamos então o segundo elemento do fato típico e até a nossa próxima aula no nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!